E aí, se a gente parar para pensar agora no que diz respeito ao esgoto sanitário, né, na água fria, vamos conversar um pouquinho aqui das mentalidades do esgoto sanitário, né? A parte de águas servidas, de uma maneira geral, ela é interessante a gente refletir também, tá? Como é que era a mentalidade de quem faz um projeto de esgoto sanitário no passado, né? As premissas e o contexto era o seguinte: você tinha poucos sistemas de tratamento e corpos hídricos estáveis, né? E também a presença, né, quer dizer, a ausência de conscientização ambiental. Então, o que passava na mente de quem fazia um projeto, né, de esgoto sanitário era o seguinte: bom, a natureza está tranquila, tá? E quando a cidade já era muito desenvolvida, você tinha uma estação de tratamento de esgoto. Em cidades de pequeno e médio porte já não era uma realidade, mas não era uma preocupação muito notória, né? Quando eu digo passado aí, eu estou falando aí antes da década de 90, tá? Mais ou menos aí. Bom, então, as práticas eram o seguinte: o foco do projeto do esgoto sanitário, a gente observa isso até pelas normas, né? As primeiras normas, né? Era o seguinte: o objetivo do esgoto sanitário é não entupir. E quando sair da propriedade, o problema não é mais meu. Era mais ou menos assim, né? Então você não queria que desse problema dentro da edificação. Depois lá dentro da cidade e a gente ia ver o que ia acontecer, né? Por exemplo, aí, né, a indistinção entre os tipos de esgoto, né? A caixa de gordura não era no passado uma realidade. Você juntava todo tipo de esgoto e isso ia tudo para o mesmo lugar, né? O traçado ele ia, né, o traçado, vamos falar agora do traçado do esgoto, né? Ele ia convergindo nos subcoletores até que chegasse num coletor predial, né? Né? Quando ainda tinha um coletor predial, colocava numa rede pública ou quando não jogava num corpo hídrico direto, tá? E também era muito comum, não necessariamente pelos projetistas, né, mas pelas construções, pelas construções de maneira talvez improvisadas também, né? A população em si não tinha muita distinção e acaba fazendo a interligação entre as redes, né? A rede de esgoto e a rede pluvial, tá? Para quem não é da área de engenharia ou de arquitetura, né? Talvez isso pode parecer sinônimo, né? Mas o esgoto aqui é a água servida da edificação e a pluvial foi a que veio da chuva. Tá? E esses sistemas dentro do sistema urbano, eles devem ser distintos, né? Porque a água pluvial ela pode ser conduzida até o corpo hídrico. O esgoto não, o esgoto ele é obrigatório, é necessário que tenha um tratamento. Então, no passado, né, é muito comum a gente, quando anda numa cidade mais antiga, às vezes a gente passa às vezes no meio da cidade assim, você passa numa boca de lobo, num bueiro grande assim, você sente cheiro de esgoto. Né? E aquilo ali não deveria ter esgoto, deveria ser só água, condução de água de chuva. Mas por que você está sentindo esse cheiro lá? Porque a mentalidade do passado, né, o proprietário da edificação, às vezes, né, ele via mais fácil ligar o esgoto na rede pluvial e tacava, né, a rede, misturava uma com a outra. Tá? E a ligação também da pluvial com a de esgoto é um problema, né? Porque no caso de uma chuva muito grande, sobrecarrega as redes e acontece o que a gente vê muitas vezes, né? As tampas de bueiro aí de esgoto, os postos de visita, tudo transbordando por cruzamento aí de água de chuva com água de esgoto. Tá? Isso foi evoluindo um pouquinho, né? No começo, o esgoto sanitário se fazia o projeto pensando nessas três esferas aí, né? Uma para você conduzir o esgoto sanitário, né? E aí tinha uma diferença, começou a ter uma diferença aí do esgoto com gordura, que já era um avanço de sustentabilidade, né? Você já não botava aquela carga de DVO violenta, né? Dentro ou do corpo hídrico ou do sistema de tratamento. Tá? E começou-se a pensar também nos sistemas de ventilação, né? Dando mais qualidade aí para os sistemas de esgoto. Tá? Bom, então quando a gente sai desse pensamento do passado, né? Que a gente só tinha essa distinção do esgoto convencional, o esgoto com gordura, né, e as tubulações de ventilação, isso permanece até hoje, claro, né, a ventilação, mas o presente e um pouco do futuro, né, ele já começa a ser desenhado, porque, como vocês vão ver daqui a pouco, né, nós já temos tecnologia e normas para poder projetar com a mentalidade do futuro. Né? Mas antes de eu começar a falar um pouco sobre isso aqui, vamos conhecer alguns conceitos aqui. Por exemplo, esse documento do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, ele já traz desde aquela época lá, né, como eu tinha falado no vídeo anterior, né,
uma padronização de terminologia de conceitos de sistemas prediais de água não potável, né? Já é um documento explícito aí mostrando a possibilidade de uso, né, de fontes alternativas de água para edificação, né, sendo não sistemas potáveis. Já é de conhecimento também, né, as normas da BNT. Então nós temos a NBR 16782 e 16783 aí do 2019, essas versões, só para vocês terem um parâmetro também de tempo, né? Já se tratava, olha lá, na da esquerda ali, ó, conservação de água em edificações, né, como você conserva o uso da água em edificações, requisitos, procedimentos, diretrizes. E a outra norma, uma conectada com a outra, né, o uso de fontes alternativas de água não potável em edificações. Essa primeira norma aí, a 16782, ela foi criada, né, para reduzir o consumo de água potável e, ao mesmo tempo, né, já induzir a utilização de fontes alternativas de maneira segura, eficiente e sustentável. Então, aquela conversa, né, da mentalidade de presente e futuro ali dos projetos de água fria, onde a gente já começa a pensar nesses sistemas de uso racional da água, a presença dos economizadores, a medição individual, né, tudo isso aí está convergindo já dentro dessa norma aí. Tanto que eu botei aí para destacar, eu só botei o item 5 e o item 6 aí, um recortezinho. Quem tiver a oportunidade de folhear essa norma aí, dar uma olhada nela, eu recomendo, né? Mas esses dois tópicos aí, eles mostram um pouco do cerne aí dessa norma, né? Ela é focada nesses dois eixos. O primeiro ali é o da gestão da demanda, ou seja, promoção do uso eficiente de água, e o outro eixo é o eixo da gestão da oferta. Então é um balanço aí de demanda e oferta. Uma edificação sustentável é uma edificação que ela tem um uso, uma boa gestão da demanda, ou seja, quanto que ela gasta de água, e ela também traz propostas de fontes alternativas, ou seja, você tem mais do que uma oferta. Ao invés de você ter só a oferta da concessionária, né, de água potável, você começa a trazer novidade, né, outras fontes para poder complementar. Então isso é sinérgico. Se você gasta menos e usa melhor e tem outros recursos, a edificação tende a ser mais sustentável, tá? No caso a outra NBR, a 16783, né, também é uma norma técnica aí da BNT, que ela estabelece, ela vem trazer requisitos para o uso seguro e eficiente das fontes alternativas de água não potável. Então nós estamos trazendo que alternativa para a edificação. Lembra daquela questão, né, do recurso escasso da água? Olha como é que converge, né? Isso aí dentro da edificação, no caso, né? O foco dela aqui já é começar a pensar em viabilizar a substituição parcial, né? Total é difícil, é impossível, né? Porque os usos potáveis para consumo humano, isso aí é inegociável, né? Mas a substituição parcial do uso de água potável, promovendo reuso consciente, sustentabilidade, redução no impacto, tá? Ela vai aprofundar alguns aspectos técnicos, operacionais dentro desse contexto aí, e a essência dela está na normalização do reuso de água com segurança e funcionalidade. Então essa norma ela detalha o ciclo da água alternativa dentro da edificação, de onde que ela vem, para onde que ela para que ela pode ser usada, como que ela deve ser tratada, como se deve armazenar e distribuir com segurança, como manter o sistema ao longo do tempo, né? Então ela trata desses questionamentos. Vocês podem imaginar que é uma norma muito importante aí de se conhecer, tá? E aí os conceitos também de água, lembra que tinha só a água, o esgoto convencional, o esgoto sem gordura, com gordura. Aqui já começam a surgir novos termos, tá? Águas negras, águas cinzas, cinzas escuras, águas claras, tá? Então vamos tentar conversar um pouquinho mais aqui para a gente conhecer esses termos, né? Água negra, cinza, escura, água clara, e tem o amarelo aí que eu vou falar daqui a pouquinho também, tá bom? Então, o que é a definição aí para a gente entender o que é água negra dentro de uma edificação? Lembra que a gente está dentro do contexto de esgoto, né, pessoal? Então, a origem dessas águas negras são esgotos, né, águas que foram contaminadas aí pelo vaso sanitário. Então, as características delas, que elas contêm alta carga orgânica e patogênica, e o destino dela, né, a norma já começa a falar que ela necessita de tratamento robusto. Ela não é recomendada para reuso predial direto. Tá?
Tá? Então, esse tipo de água negra, ela pode ser tratada, né, claro, com um tratamento mais pesado, mas ela pode ser usada aí num sistema agroecológico e tal. Vamos ser bem realistas, né? Não chegamos ao ponto, né, de precisar de tentar fazer esse tipo de reuso, mas porque ainda tem a mentalidade, né, do custo-benefício, né? Para que eu vou gastar tanta energia, não é energia elétrica, né, mas energia de tratamento, de dinheiro, para poder tratar uma água se eu tenho ainda, né, outras alternativas. Mas vamos conhecendo as possibilidades, né? Depois a gente parte para as águas menos poluídas, que são as águas cinzas, cinzas escuras e as cinzas claras, né? A origem, de uma maneira geral, disso que a gente chama de cinza, são as que vêm dos chuveiros, lavatórios e máquinas de lavar roupa, tá? A característica dela é que ela possui menor carga contaminante que as águas negras, ou seja, não tem fezes, né, coliformes, se espera, né, ou numa quantidade muito pequenininha, mas ainda exigem tratamento para reuso. Então, esse tipo de água não quer dizer que eu posso pegar a água ali direto do chuveiro e já reusar na edificação. Essa norma ela vem tratando, né, de como o nível de cuidado que tem que ter nesse tipo de água. As subcategorias que estão aí é a cinza escura e a cinza clara. Né? Então, é considerado cinza escuro, segundo essa norma. Né? As que vêm de lavagem de roupa, de pia de cozinha. Né? Então, a gente está vendo aí que aquela água com gordura, ela já está entrando aí dentro de um contexto de cinzas escuras. Eu botei um asterisco ali para a gente entender, né? Não quer dizer que ela é reusada com a gordura. Então, é após, né, a retenção da gordura na caixa de gordura. Né? Há uma controvérsia, aí uma questão de se decidir se isso aí é importante ou não, mas do ponto de vista de norma, ela está enquadrada aí como água cinza e escura. E máquina de lavar também, né? Naturalmente, da cozinha ali, porque se tem presença ali de detergentes, de um pouco de gordura ainda. Então, a cinza escura é essa daí, perceberam? A cinza clara são as que vêm direto ali do lavatório e do chuveiro, onde você espera um menor nível de contaminação. Tá? Eu botei as águas amarelas, ela não é dessa NBR, não, tá? Não é um termo que está na NBR, mas é um termo também que surgiu aí quando se tem a origem, né, da água, quando você tem apenas a presença de urina, né, isolado das fezes. Isso é complicado, né, dentro de um sistema residencial, porque a bacia sanitária não tem esse tipo de distinção, né? Mas num sistema maior, às vezes, né, de uma escola, de um shopping, né, poderia se pensar em separar, né, os mictórios, né, das bacias sanitárias. Tá? É uma coisa mais diferente. Tem também as águas de condensadas, vou aproveitar um parênteses aqui, né? Tem chamadas águas condensadas, tá? Que são as águas, por exemplo, que são captadas pelos aparelhos de ar-condicionado. Esse tipo de água é uma água de melhor qualidade, né? Para você poder também pensar nas possibilidades de reuso. Então, o que a gente está falando para não se perder aqui? Tá? O que essas normas estão trazendo é que essas águas servidas, né, águas que já foram utilizadas na edificação, e agora categorizadas, elas começam a ser possibilidades de fonte alternativa. Tá? Mas fique bem claro, não é você pegar essa água aí e já retornar direto para a edificação. Todas elas demandam aqueles sistemas de tratamento, uns mais leves e outros mais pesados. Tá? Então, vamos agora completar aqui o raciocínio aqui, qual que é a mentalidade do projeto hoje no presente. Né? As premissas e contexto nosso é de que a melhoria nos sistemas de tratamento e dos corpos hídricos degradados, né? Então começou a ter mais saneamento, né, nas cidades, ainda não é uma realidade completa, mas de fato avançou um pouquinho, né? E aí também no contexto atual já existe o início da cultura com conscientização ambiental. Então as pessoas, os usuários, os compradores de edificação, eles estão começando a se preocupar, né, qual é o nível de impacto ambiental da edificação. Tá? Uma tendência também de cobrança pelo serviço de esgotamento. No passado isso não era uma realidade, então as companhias de saneamento já estão cobrando, né, pelo serviço de esgotamento. E a prática passou, né, de não é só entupir, né, não entupir, e quando sair da propriedade o problema não é mais meu. Isso existe um pouquinho, mas diminuiu, né? E já começamos a pensar numa separação básica, né? Você separar o negro do cinza escuro, né? Então aquela distinção do cinza claro, do amarelo, isso ainda já é
não é uma realidade, né? Quando muito, você separar um do outro. E lembra, pessoal, que essa separação, quando eu digo separar um esgoto do outro, é que no final das contas, como eu falei no passado ali, todo o esgoto ele convergia para um coletor único. Agora o que você pode fazer, como vou falar mais uma vez, não é nenhuma tecnologia muito sofisticada. É uma questão de traçado de projeto. Então, quando você está, né, os projetistas, quem está fazendo esse curso aqui e trabalha com projeto de edificação, né, na hora que você está fazendo o traçado da condução do seu esgoto, a essência está em você pegar os seus dispositivos que vão gerar esgoto negro e você conduzir eles junto para um local. Né? Os outros dispositivos, né, o chuveiro, o lavatório, você começa a conduzir esse traçado de esgoto para outras caixas, né? Só que em vez de você ter caixas de esgoto, agora a gente tem sistemas de tratamento, tá? Conduzindo, né, essa mentalidade de presente para uma mentalidade de futuro, tá? Onde a gente vai ter que as premissas aí que os sistemas de tratamento já vão estar implantados, né? A gente tem que pensar também na gestão da oferta, pensando no futuro, né? Lembra da falta de água, né? Então, no momento que os corpos hídricos passam a ficar mais caro, que o custo da água fica mais caro, isso impacta na importância do esgoto sanitário. Você começa a prestar atenção naquela água que estava indo embora, tá? Então a prática agora continua ainda, né? Ninguém quer que o esgoto entope, né? Mas a gente já começa a pensar também na separação no traçado visando o reuso, né? Então aquela, em vez de fazer a separação básica, né, que era a separação de separar o esgoto da gordura, depois o negro da cinza, você começa a pensar no que eu coloquei ali como separação avançada, tá? E também você passar a ter sistemas locais de tratamento, né? Então, no futuro, a edificação, olha o que eu vou falar aqui, a edificação, ela tem que começar a ter os mini tratamentos dela para que você consiga fazer o reuso no local, né? Então, você deu, né, aquela assim, tomou banho e essa água sua volta para irrigar um jardim, por exemplo, tá? Isso vai ser lançado em que norma, né? Qual vai ser a norma em 2030 que vai prever isso? Eu coloquei isso daí porque, na verdade, isso não é de 2030, né? Se a gente olhar, né, esse paradoxo aqui, né, nós temos normas ali, ó, de 1997, a NBR 139669. Ela já falava ali, ó, tanques sépticos, unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes, projeto, construção e operação. Tá? E ali mesmo já falava no 3.1, ó, sistema local de tratamento de esgoto. Né? Então, isso aqui, né, esses tanques sépticos, eles são sistemas de tratamento. Tá? E isso não é novidade para ninguém, mas às vezes passa despercebido. Olha o 3.2 ali, ó. Reuso local de esgoto tratado. Ó. Utilização local do esgoto tratado para diversas finalidades, exceto para consumo humano. Né? Lembrando, pessoal, que consumo humano sempre é água potável, tá? Mas a ideia que está por trás aqui do reuso da edificação é a gente deixar de gastar água potável, que é uma água escassa, cara, né? Você pegar aquela água limpa que o ser humano pode tomar, né? E você usar ela para limpar uma bacia sanitária. Tá? E eu estou botando esse slide aí para a gente entender que esse conceito já estava embutido nas normas há muito tempo atrás. Tá? Mas por que isso não acontece, não acontecia, não acontece direito ainda? Porque não está na mente de quem está projetando. Né? Não está na mente de quem está projetando. Ainda no contexto de fontes alternativas, a gente não pode esquecer das pluviais. Na verdade, as pluviais elas são as que vêm primeiro na nossa mente, né? Porque a água de chuva que entra ali nas coberturas, né, na edificação, é uma água hoje em dia considerada nobre, né? Porque em relação às que a gente conversou anteriormente, as negras, as cinzas claras, cinzas escuras, vocês podem imaginar que a água pluvial ela demanda é a que menos demanda tratamento, né? É um tratamento mínimo que se faz para esse tipo de. Então, no contexto de águas pluviais, qual que era a mentalidade, né, quando se fazia um projeto, né? Bom, as cidades elas eram mais permeáveis, as edificações também, né, tinham mais áreas permeáveis. Então, o pouco que caía na edificação e que isso era conduzido para a rede coletora principal, né, da cidade ou do ambiente que está inserida a edificação,
Tá? A prática mesmo era o seguinte: vamos conduzir com segurança a água captada para fora da edificação. Né? Então, o objetivo de um projeto de água pluvial basicamente focava em recolher essa água e tirar ela para fora da edificação com segurança, evitando, né, alagamentos, transbordamentos. Né? Então, se focava em dimensionar uma calha, o objetivo da calha era ela não transbordar para não dar problema. Tá? A mentalidade evoluiu um pouquinho, tá? Em função até da redução um pouco mais de áreas permeáveis, e as práticas de projeto de água pluvial, elas visam ainda conduzir com segurança a água captada para fora da edificação, mas hoje no presente a gente começa a pensar sobre a necessidade, o reuso sobre necessidade ou por obrigação. Então, por exemplo, tem algumas cidades em que, dependendo da edificação, o reuso de água de chuva ele passa a ser obrigatório por lei, né? Com o intuito de você minimizar aí, né, a descarga de água de chuva no sistema público. Tá? Quando a gente já começa a pensar o que vai, né, qual vai ser o contexto aí do futuro dos projetos de água pluviais, tá? As áreas permeáveis cada vez mais reduzidas, tá? A gente tem as redes coletoras mais ramificadas, né, dentro da cidade, mas a gente pensa, né, a gente imagina que no futuro, né, vai começar a não ter a obrigação, mas ter os benefícios e incentivos quanto ao reaproveitamento de água de chuva. Então, a prática num projeto de água pluvial hoje em dia não vai ser você conduzir a água com segurança para fora da edificação, mas sim fazer o aproveitamento dessa água de chuva. Então, para a gente encerrando esse conteúdo aqui, vamos organizar aí o nosso pensamento, né? O sistema predial de água, ele passa a ser dividido nesses dois sistemas: o sistema de distribuição de água convencional, onde você tem a água potável, e aí surge a possibilidade do sistema predial de coleta de efluentes. Tá? Então, ou seja, aquela água servida, né, a residuária, a pluvial, a subterrânea, a água clara, né, são outras fontes de água, elas passam por tratamento e compõem o subsistema de distribuição de água não potável. Então, a essência é coletar, tratar e redistribuir. Tá? Então, as águas residuárias cinzas e negras, né, aí a decisão é uma ou a outra, ou as duas, também não tem problema, elas passam por um sistema de tratamento efluente e passam a se chamar de água não potável recuperada. A água pluvial passa por um tratamento também, claro, muito mais leve, é a água não potável pluvial. A água subterrânea pode virar água não potável subterrânea, e é a mesma coisa com as águas claras. E aí surgem os conceitos, né, dos sistemas prediais de água não potável, SPANP. Né? Então, é interessante, né, que agora a gente tem que começar a pensar que a gente não está fazendo só um projeto de esgoto, a gente está fazendo vários projetos. Olha que interessante, né? Então você não faz mais um projeto de esgoto, você vai fazer um projeto de sistema predial de água não potável recuperada, né? SPNP-R, né? Vai ser o conjunto de tubulações, reservatórios, equipamentos e outros componentes destinados a coletar água cinza ou negra, armazenar, tratar, distribuir a água cinza ou negra tratada, cujo objetivo é reduzir tanto a demanda de água potável como o volume destinado ao sistema de coleta. Então você manda menos para o município, né? Você onera menos a cidade, né? E tem mais oferta para você. Ou você está fazendo também um projeto de sistema predial de água não potável pluvial, tá? Que é o conjunto de tubulações, reservatórios, equipamentos e outros componentes destinados aqui a coletar a água pluvial, armazenar, tratar. Então isso é um projeto, não é mais um projeto de esgoto e de pluvial. Você faz um projeto de sistema de água não potável recuperada ou um sistema de água não potável pluvial. Tá? Teria também, por consequência, em função desse diagrama que a gente estava conversando aí, o sistema predial de água subterrânea, que seria o conjunto de tubulação, reservatório, equipamentos, que vai coletar água subterrânea, ou seja, bombear ela, armazenar, fazer um tratamento, né, e distribuir essa água subterrânea, claro, nos locais que são permitidos por norma. Tá?
e também o sistema predial de água não potável clara, né? Tem uma siglazinha para cada um desses aqui, que vai pegar e tratar as águas claras, tá? Então, os sistemas prediais de água não potável, resumindo, né, eles podem ter essas fontes, as fontes residuárias, que é a negra e cinza, a pluvial, a subterrânea e essa aqui clara aqui. E aí, cada uma dessas leva a um tipo de sistema. Tá? E todos esses sistemas aqui, eles vão para usos menos nobres, né? Vai ser um uso para bacia sanitária, irrigação de jardim, lavagem de pisos, né? De tal maneira que isso está em harmonia com aquelas duas normas, né? Então, ou seja, eu estou aumentando a oferta, né, e diminuindo a demanda. Uma vez que eu deixo de usar água potável para bacia sanitária, para molhar um jardim, para limpeza, eu estou convergindo aí para uma maior sustentabilidade da edificação. Então, a gente tem que mudar a nossa mente que a gente não está fazendo mais projeto de esgoto. A gente tem que começar a pensar que, em vez de fazer um projeto de esgoto, a gente vai fazer um projeto de sistemas prediais de água não potável. Tá? Eu queria fechar esse raciocínio, né, da mentalidade nos projetos de instalações hidrossanitárias com essa frase aí da música do Capital Inicial. Né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Né? Então, os projetos e as instalações hidrossanitárias, elas demandam muito da consciência de quem está projetando elas, porque são sistemas que visualmente são ocultos. Né? Quando você olha para uma edificação qualquer, você não tem a menor ideia para onde que está conduzindo a água, eu digo o usuário, né, da edificação, né? Você não tem a menor ideia para onde que está indo esse esgoto, se esse esgoto está indo para pluvial, se ele está indo para caixa de gordura, se tem, se não tem, se tem reuso, se não tem reuso. Então ele está muito atrelado aí com a mentalidade e com a consciência de quem está fazendo ele, né? Ele tem um potencial de transformar muito a edificação em uma edificação sustentável, mas também ele, né, pela natureza dele, ele pode esconder também muito erro.